Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus se achegue aos nossos corações. No ano de 1876, reencarnou no interior do estado da Bahia Manuel Filomeno de Miranda. Transitou algumas décadas por aqui, até que em 1914, com 38 anos de idade, ele chegou a uma casa espírita, por necessidade, por sofrimento. Como muitos de nós, como eu particularmente, como outros companheiros, não todos nós, mas muitos de nós chegamos a um reduto como esses, como em outras religiões também, acredito eu, através do sofrimento. Então, Manuel Filomeno de Miranda conseguiu se curar dessa enfermidade que fez com que ele chegasse até essa casa espírita em 1914, tornou-se espírita, passou a fazer atividades normais dentro de uma casa espírita, mas tinha uma atividade que ele dedicava uma atenção especial. Ele voltou-se a estudar com mais profundidade esse processo de obsessão e desobsessão. Trabalhou por muitos anos em um grupo mediúnico, fazendo a orientação dos espíritos. Para quem não sabe, um grupo mediúnico ele é composto de tarefeiros com tarefas diferentes. Ninguém é melhor, mais importante ou menos importante ali no grupo, mas tem tarefas diferentes. Nós temos um grupo mediúnico, aquelas pessoas que têm a mediunidade que nós chamamos de ostensiva. Mediunidade ostensiva é aquela que permite que um espírito desencarnado se apresente, converse com as pessoas, se apresente ao mundo usando um corpo emprestado momentaneamente. E aqueles de nós que não temos a mediunidade chamada ostensiva e fazemos parte do grupo mediúnico, somos aqueles do grupo de apoio, o grupo de apoio vibracional, que para alguns parece ter menos importância, essas pessoas, porque não têm mediunidade ostensiva, mas na verdade são aqueles que vão dar a condição de sustentabilidade vibracional para que as tarefas ali ocorram. Temos também aquele que alguns chamam de doutrinador ou dialogador, que é a pessoa que vai conversar com os espíritos que se apresentam através dos médiuns que têm a mediunidade ostensiva. Para muitos isso aí é sabido já há bastante tempo, mas se porventura um ou dois aqui não souber, já vale a explicação. Então, Manuel Filomeno de Miranda fazia essa parte da dialogação com os espíritos, o doutrinador, como preferimos. Então ele foi desencarnar em 1942. Por muitos anos ele se dedicou com muita seriedade à prática e também o estudo teórico das obsessões e das desobsessões. Depois que desencarnou, que ele se reambientou ao mundo espiritual, como nós quando desencarnamos, a gente apenas sai do corpo, os nossos interesses continuam basicamente iguais. Quais eram os interesses dele aqui? De socorrer aquelas criaturas, aqueles espíritos sofredores. Estudar a parte teórica, fazer a parte prática. Quando desencarnou, os interesses dele continuaram iguais. Então ele começou a interessar-se por essa atividade, por esse processo na dimensão espiritual. Mas ele tinha também uma curiosidade e foi informar-se com os espíritos benfeitores, onde ele estava na dimensão espiritual, a respeito da situação de um determinado espírito de muita perversidade, que ele tinha conversado através da mediunidade por algumas vezes no grupo mediúnico onde ele fazia dialogação.
usou de todo o conhecimento teórico, de toda a bondade que ele já tinha desenvolvido, porque era um espírito bom, de bons sentimentos. Então ele usou tudo aquilo que ele podia em favor desse espírito comunicante e nunca conseguiu demovê-lo das intenções dele, que era de obsediar pessoas e fazer maldades. Então ele tinha, não era exatamente uma frustração, porque aqueles que estudam, pelo menos com uma certa profundidade, esse processo, sabem que alguns espíritos não vão se transformar pelo diálogo ali conosco, ali no grupo mediúnico. Muitos deles, a maioria, se transforma, mas alguns não. Alguns, segundo Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, alguns desses seres, diz Emmanuel, que só na dimensão espiritual e altas dimensões espirituais se interessando por eles, talvez consigam demovê-los. E alguns, nem eles, os espíritos de alta expressão, conseguem demover. Então, o Filomeno de Miranda não era exatamente a curiosidade, ele tinha compaixão daquele espírito, sofrimento daquele espírito. Porque quando nós nos deparamos com a criatura maldosa, a reação primeira, pelo menos de alguns de nós, de criaturas como eu, né? A reação primeira é de ter não sei se exatamente uma raiva, mas uma contrariedade séria com aquele ser. Mas quem se apresenta como maldoso é uma criatura de sofrimento mais profundo do que os outros. Ninguém se dedica à maldade se não é um sofredor. Bom, por aí já podemos ver que ninguém vai ser feliz se conseguir se vingar. Não existe essa possibilidade, seja reencarnado ou desencarnado. Então a felicidade, o bem-estar, isso aí só se dá naqueles que têm o pensamento voltado para o bem dos outros, para todos os outros. Então Filomeno de Miranda, por essa compaixão daquele espírito, ele queria saber, lá na dimensão espiritual, qual era o estado daquela alma, como é que estava aquele fulano de tal. E disseram para ele que ele estava em uma situação muito dolorosa, mas comandando grandes falanges de espíritos maldosos. É uma história longa que em um dos livros que ele nos remete, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, até é citado sobre isso. Mas então Manuel Filomeno de Miranda começa a estudar na dimensão espiritual esse processo. Ele já estudava aqui, com a visão que se tem desse processo aqui, e ele era um dos grandes entendedores. Quando chega na dimensão espiritual, ele fica por mais 30 anos estudando esse processo, para depois disso começar a enviar ensinamentos para nós, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. Ele já era aqui um conhecedor desse processo maior do que a grande maioria de nós, pelo menos de nós criaturas que estamos meio que começando ainda. Lógico, ele conhecia muito mais. E quando nós desencarnamos, a nossa compreensão das coisas se amplia. Então, a compreensão que ele tinha aqui e a ação que ele executava aqui, quando ele desencarnou, como as intenções dele eram boas, eram benévolas, era de agir em favor do outro, a condição de entender o processo dele se ampliou. Mas mesmo assim, para transmitir ensinamentos para nós, ele ainda estudou por mais 30 anos na dimensão espiritual. Isso aí merece uma reflexão. Porque às vezes alguns menos avisados, como nós, eu não vou dizer eu, né, que é melhor dizer os outros, né? Mas pode botar eu no meio desse nós aí. É lógico que não, né? Às vezes a gente lê os livros, estuda, aprende realmente algumas coisas e nos achamos entendedor das coisas, de qualquer coisa. Mas
nesse caso estamos falando de obsessão e desobsessão. Na verdade, nós que estudamos um pouco esse processo, né, a gente tem muita noção de que a gente sabe muito pouco, mas achamos que entendemos. Isso é só para a gente ter mais cuidado, assim, quando a gente se achar entendendo processos que envolvem dimensão espiritual. Ainda dentro da década de 1950, foi avisado para Divaldo Pereira Franco que ele iria, no futuro, psicografar grandes ensinamentos dentro da área da obsessão e desobsessão, trazido de lá por Filomeno de Miranda, que Divaldo Pereira Franco sabia que era Filomeno de Miranda quando Filomeno de Miranda reencarnava. Mas foi só lá dentro da década de 70 que começaram a vir esses ensinamentos, que Filomeno desencarnou em 42 e logo já iniciou os estudos dele, mais 30 anos para frente no mandato. Eu já tive acesso, já li, eu ia dizer estudei, mas ler uma coisa e estudar é outra. Mas eu já li então vários, como muitos de nós aqui, já li vários livros trazidos por Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Franco. Mais de 10 obras dele eu já tive contato com a maioria de nós, muitos de nós. E agora, nesse período, eu estou relendo tudo isso. O primeiro livro dele, que eu tive acesso, é de 1976. Não sei exatamente o ano que ele começou, mas isso aí não é o mais importante. O mais importante é que ele vai tratar do assunto que trata esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que às vezes a gente nem se dá conta do que estamos falando. Dos falsos cristos e falsos profetas. O que fala esse capítulo? Ele começa nos alertando lá para uns dizeres assim que são meio estranhos às vezes, né? Que são parábolas, mas começa dizendo assim: é pela árvore que se conhece o fruto. Quer saber a condição de alguém, né, nessa área da moralidade, do fazer, do não fazer, quer saber a condição? Examina as atitudes da pessoa. Mas não a atitude social. Porque às vezes a gente encontra com uma pessoa uma vez por semana, né, numa casa religiosa, num grupo social, enfim, qualquer lugar, e a gente faz uma ideia daquela pessoa. E pode realmente aquela pessoa ser aquilo que a gente está achando que é. Mas seria mais interessante nós sabermos a atitude dessa pessoa no reduto mais íntimo dela. Tomara que ninguém vá fazer isso comigo lá no meu reduto íntimo, por favor. Mas ali é que nós vamos nos mostrar. Então conhece-se a árvore pelo fruto. É para nós não ficarmos nos entusiasmando demais com uma coisa ou outra que se vê. No item seguinte já vai falar sobre a missão dos profetas. E ali vai explicar para nós o que é um profeta. Porque antigamente achavam que profeta era alguém que adivinhasse as coisas. Mas não tem a ver uma coisa com a outra. O profeta pode adivinhar coisas, mas não por ser profeta, porque o adivinhar coisas, ou seja, trazer notícias do que ainda não aconteceu, é um tipo de mediunidade. É mediunidade de captar as coisas, é uma pré-ciência, quer dizer, que sabe antes o que vai acontecer. E profeta é aquele que vem para trazer ensinamentos, é diferente. Então quem vem trazer ensinamentos, ele pode ter vários graus de mediunidade e fazer muitas atividades dentro da área mediúnica. Mas ele pode ser um profeta e não ter mediunidade ostensiva. Então o profeta é aquele que traz ensinamentos, mas esses ensinamentos têm que ser novidade, não pode ser nada conhecido ainda, e tem que ser verdade para ele ser um profeta. Então, o item seguinte fala sobre a missão dos profetas, que é trazer ensinamentos para nós. Depois vai falar sobre os prodígios que alguns falsos cristos ou falsos profetas trazem. Tem alguns que fazem coisas assim que a gente admira muito
e pode parecer um profeta, mas não quer dizer com isso que vai ser um profeta. Ele tem que estar trazendo ensinamentos, seja verdade. Então esses prodígios, eles vão auxiliar a quem mesmo? Né? Aí de novo voltamos para o item primeiro. Observai os frutos que essa árvore está dando. E no último item, que são 4 itens nessa primeira parte desse capítulo, é um dito de Jesus que João, o evangelista, anotou. Não creais em todos os espíritos, observai se os espíritos são de Deus. Mas é uma maneira figurada também de falar, porque os espíritos todos somos de Deus. Mas ali ele está se referindo às intenções do espírito. Se o espírito está trazendo alguma coisa que vai ser útil, ou se algum espírito está querendo conturbar o ambiente. E nas instruções dos espíritos, vai falar basicamente a mesma coisa. Vai falar sobre os profetas daqui, os que vêm trazer ensinamentos, vai falar sobre os caracteres ou as características de um verdadeiro profeta, vai falar sobre os profetas da erraticidade, ou seja, espíritos desencarnados que ficam mandando mensagens. E como a gente adora receber mensagem de espírito. Eu digo a gente, mas talvez vocês não tenham tanto interesse assim. Mas se a gente, pois já vem eu de novo com a gente, como se todo mundo fosse assim, mas não. Mas muitas pessoas se descobrem um lugar onde recebem mensagem de espíritos, lotam aquele lugar. Mas que tipo de espírito está trazendo essa mensagem? Ah, não interessa, é um espírito. Mas eu também sou espírito. Quero mensagem, eu te dou uma mensagem, eu sou um espírito. Ah, não, mas tu não serve, é mais que nada. Olha bem, não dá. Se fosse um espírito assim, mais bonito, mais charmoso, ainda vai lá, mas tu, né? Pois é. Mas eu, quando desencarnado, vou mudar tanto assim, eu trago a mensagem só depois que morrer, serve? Ah, não, de ti não serve, porque tu eu já conheço. Então, é meio perigoso isso aí da gente ir buscando mensagens espirituais por aí, observar se os espíritos são de Deus. Já disse aqui, outros já devem ter dito também, que nós temos, eu tenho, cada um de nós tem, muitas mensagens espirituais direcionadas a nós. Na verdade, são 101 mensagens. Só nesse capítulo aí tem 4. Naquele que fala das nossas aflições, no capítulo 5, tem 14. A gente precisa de ir a algum lugar buscar mais mensagem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos instrução, mensagem de espíritos, e não é de qualquer espírito, algum meio perturbado como eu, desencarnado. Não, são espíritos que vieram trazer a codificação, vieram trazer o retorno de Jesus, os ensinamentos de Jesus à face da terra. Eu lembro que quando tínhamos as orientações espirituais, na verdade eram consultas que a gente chamava. Eu trabalhava, como ainda trabalhava do trabalho, não sei, mas eu estava na recepção, né, por um largo período. Estou de volta à recepção há algum tempo, agora não, porque estamos de quarentena. Mas eu lembro que o senhor Adelino às vezes ficava até 11h30, quase meio-dia, desde antes das 8 horas da manhã, psicografando de pessoas que vinham buscar orientação espiritual, que era, na verdade, saíam os dizeres ali, recomendação de assistência espiritual, que os passos, aquelas coisas. E como eu trabalhava na recepção, as pessoas passavam por ali também, depois quando fosse fazer o que alguns chamam de tratamento, mas é assistência espiritual. Mas eu observava que se saísse assim, num dia saísse 35, 38 consultas, bem menos da metade daqueles que tinham tirado consulta voltavam. Eles queriam ver o que os espíritos mandavam dizer. O que os espíritos mandavam dizer? Se seguisse pelo menos a orientação que vinha ali, mandavam dizer para fazer passe. Para que fazer passe? Para se reequilibrar emocionalmente, assistir palestras, ler o Evangelho. Então
pelo menos assistir palestra e receber passe não vinham, porque senão quem estava na recepção ia saber, né? Então nós temos essa curiosidade, que ela não é por maldade, é por falta de compreensão nossa. Por falta de a gente se dar conta que temos na nossa mão, que se não todos nós, a grande maioria de nós temos o Evangelho em casa, a gente não se dá conta que ali temos 101 instrução dos Espíritos para cada um de nós. Mas então Filomeno de Miranda desenvolve um trabalho belíssimo nessa área das obsessões. Não sei quantas obras no total, né, já disse, mas pelo menos 11 delas eu conheço. Depois tem mais 5 que é voltada para as atividades operacionais da Casa Espírita, sobre qualidade na prática mediúnica, sobre aplicação de paz, sobre atendimento fraterno. É um espírito que desenvolve um trabalho extraordinário em nosso favor. Tem uma das obras dele que é de 2010, que o título é Transição Planetária, que fala inclusive sobre tsunami, aquelas coisas lá. Tem a mais recente, a gente nunca deve dizer a última, né, porque não é a última, tomara que venha mais, mas a mais recente, que eu não tive acesso ainda, eu não lembro nem o título, que está falando sobre essa pandemia que está aí também. Então ele está nos instruindo e falando desse processo que é uma verdadeira pandemia na humanidade em todos os tempos, a obsessão. E todos nós somos envolvidos nesse processo. Nós vamos aprendendo refrões que a gente vai falando, às vezes até entendemos bem o sentido dele, às vezes não. E um desses refrões diz assim: onde está o devedor, ali se apresenta o cobrador. Então é natural que nós tenhamos algum grau, ou um grau bastante grande, depende de cada um, nesse processo das obsessões. Porque aqueles espíritos que foram prejudicados por nós no passado, aqueles todos não, porque muitos, por um motivo ou outro, já seguiram o caminho deles, mas alguns não. Alguns persistem na intenção de devolver para a gente o que a gente deu para eles. Nós precisamos fazer um grande esforço, alguns já não precisam mais fazer esforço nenhum, já é natural, é de ver esses espíritos que nós chamamos de obsessores, não como alguns denominam, de demônios. Eles não são demônios. São filhos de Deus como eu, como todos nós, que sofreram muito nas mãos da gente em outras reencarnações, e o objetivo deles é pura e simplesmente devolver para a gente o que a gente deu para eles. É tão injusto assim. Então eles são as vítimas, e os algozes somos nós. Mas por que nós, sendo os algozes e eles as vítimas, nós estamos numa boa, como eles nos veem? Claro que eles não usam esse termo, né? Eles usam um termo, dizem assim: por que eu que fui a vítima estou em sofrimento? Eles nem lembram há quanto tempo. E tu que fez os horrores que fez, tu é feliz. Eles olham para nós como criaturas felizes. Como é que se dá esse processo? Se eu sou o algoz e ele é a vítima, ele é o sofredor e eu estou feliz, segundo a visão dele. Por uma coisa que nós precisamos valorizar mais: a intenção. Qual é o objetivo nosso? Qual é a nossa intenção? Nós precisamos também melhorar essa ampliação que já estamos fazendo, do entendimento de nós como seres desde muito antes e daqui para frente, para sempre. Seres que não vamos morrer nunca. Eu sei que é difícil esse processo, porque eu me vejo como Celso. Então, o Celso nada mais é do que um veículo que eu estou usando, dá para ver que faz tempo já, né? Ih, faz tempo, muito tempo. Já estou indo para os 73 anos, mas isso é apenas o veículo que eu estou usando. Certamente aqui tem várias pessoas que vieram de carro, e que apenas mais um carro que está usando. Aqui nessa reencarnação já usou muitos carros, muitos veículos.
nós espíritos estamos usando esse veículo agora nessa reencarnação. E quanto mais nós voltarmos no tempo, menos compreensão das coisas nós tínhamos e mais coisas erradas a gente fazia. Então, dentre essas coisas erradas, muitas agressões nós fizemos contra criaturas do nosso caminho, assim como sofremos muitas agressões também. Então, essas criaturas que hoje se apresentam como os obsessores, eles se apresentam, eles estão buscando a vingança, mas que os benfeitores espirituais deixaram com que eles se aproximassem de nós, ou trouxeram eles para se aproximar de nós não foi para que eles se vingassem, e sim para que eles, em contato conosco, eles modificassem a intenção deles, que daí muda tudo para eles. Mas esse capítulo aí não se refere tanto às obsessões no sentido de vingança, ele se refere mais às obsessões no sentido da enganação. Jesus recomendava que a gente fosse em busca da verdade, fosse estudar. Aí tem gente que para assim, tá, mas o que é verdade? Como se a verdade fosse uma coisa só, uma frase só. Não é, é a vida inteira, é aprender a vida inteira, é conhecer as coisas mais amplas possíveis dentro do processo que nós estamos. Então, por que é tão fundamental nós nos entendermos como espírito? Para buscar um pouco de compreensão também de espiritualidade, que é a nossa morada verdadeira. Então, esses obsessores que nos obsidiam através das enganações, eles nos remetem, através da enganação, por caminhos que vai fazer com que a gente se enrede mais. Tem muitos deles, obsessores, que eles não vêm para se vingar na gente, querer produzir sofrimento ali, querer agredir a gente, como muitos tentam. Aliás, tem alguns que às vezes conseguem até se apropriar da mente de alguém e fazer esse alguém agredir fisicamente a gente, já que eles não podem agredir fisicamente, mas pode promover em alguém uma vontade de agredir a gente. Divaldo Pereira Franco conta algumas histórias com ele nesse sentido. Então eles, na verdade, eles querem o sofrimento da gente, mas como eles são criaturas inteligentes, eles veem qual é o nosso ponto mais fraco. E ali é que eles vão agir. Então, quando nós somos trazidos a um ponto de socorro, e no caso de Filomeno de Miranda foi uma casa espírita, para mim também foi, mas para outros pode ser uma outra casa religiosa, porque sendo nós espíritos, nós precisamos de assistência espiritual, precisamos da assistência para o corpo também. Mas daí alguém que acha a gente caído vai pegar, vai levar para o hospital, se bem que agora está perigoso chegar ao hospital com essas contaminações, mas enfim. Então o socorro para o corpo se encontra por aqui. Mas o socorro espiritual onde é que se dá? Nas casas religiosas, de todas as denominações religiosas, que sejam voltados para alguma coisa boa. Pois é, mas em alguma casa que seja voltada para, sei lá, para se aproveitar de alguém. A casa em si nunca era, pode ser uma pessoa ou outra, né, voltada para se aproveitar de alguém. Como é que funciona isso? A espiritualidade vai dar o socorro a esse alguém que está com a intenção de se melhorar, quer se melhorar emocionalmente, fisicamente, para se melhorar na caminhada evolutiva, vai receber ajuda, seja onde for que esteja. Mas em casas onde se volta para o bem das pessoas, onde a gente luta para se auxiliar uns aos outros, ali a assistência é com mais intensidade ainda. Então somos trazidos para uma casa como essa, como tantas outras. Qual é o processo que acontece muitas vezes, e aconteceu comigo, porque dificilmente a gente consegue falar dos outros sem que a gente esteja envolvido no processo, nós somos muito mais parecidos que a gente imagina. Então quando eu fui trazido para cá, fui socorrido e trazido para cá, aliviou a coisa, o que eu fiz? Também já falei isso aqui muitas outras vezes, não aparecia mais. Porque a nossa visão de espiritualidade é muito pequena.
A minha naquele tempo, nem sei qual era, nem sei se tinha. Qual é a nossa visão terrena? Se nós estamos com mal físico, a gente vai no hospital, fica bom e não vai mais lá. Até é bom não ir mesmo, dá um lugar para outro, né? Tá, então não vai mais. Mas com nós espíritos isso não acontece. Por que nós somos levados para um ponto onde tem socorro? Para nós sermos atendidos e depois de atendidos nós começar a melhorar o nosso aproveitamento aqui. Tem nesse livro do Filomeno de Miranda que eu estou relendo agora, de 2012, me parece, Grilhões Partidos, ali ele faz uma pergunta lá para os orientadores espirituais, que se quando uma pessoa, então ele está falando em grupos mediúnicos, se uma pessoa que vai em busca do socorro através da mediunidade, se ela é auxiliada, e os espíritos dizem, como não? É lógico que ela é auxiliada. Mas, sempre tem esse tal do mas que aparece, né, em muitas frases. Se fosse um ponto final aí, que maravilha, que é o que a gente, sem conhecimento, a gente imagina que acontece. Eu cheguei aqui, melhorei, subi, não apareci mais. Só que eu não sabia naquela época que tinha o tal do mas. Depois fui trazido de novo, como ainda não tinha entendido o mas, subi de novo. Até acho que falar pela terceira vez que eu resolvi ficando, eu já ia ter que voltar, então eu já vou ficando. Graças a Deus fui ficando. A ação dos espíritos sobre nós é extraordinária. Então, aqueles que buscam socorro através da mediunidade, das obsessões, né, são aliviados, sim, mas a dívida continua. Pois é. Por que eu cheguei aqui? Porque eu precisava chegar aqui, como muitos de nós. Precisava chegar aqui. Precisava de socorro. Precisava de socorro para quê? Para me melhorar. Mas melhorar para quê? Para quê? Essa é a grande pergunta. Os porquês. Terceira revelação de Deus às criaturas humanas, filosofia espírita, veio ao mundo através de porquês. 1019 questões. Me melhorar só para ficar melhor? Só para ficar bem? Qual é o objetivo da reencarnação? Não pagar dívidas com esse rancor que às vezes a gente diz. Não, não é pagar dívidas, é nos ajustar com as leis divinas. E por que não estaríamos ajustados com as leis divinas? Pelos desajustes que nós causamos em outras pessoas. Ou no passado, ou muitos até agora mesmo. Então nós viemos na reencarnação para isso. Para através do trabalho no bem, alivia o sofrimento de alguém. E nos ajustando com aqueles males que nós fizemos. Então é isso que os espíritos vão dizer dentro da resposta que é meio longa, nessa pergunta do Manuel Filomeno de Miranda. Somos aliviados como buscamos socorro? Sim, mas a dívida continua, ela precisa ser resgatada. Resgatada como? Através do trabalho em favor de si e do próximo. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que a grande maioria de nós não consegue entender direito. E com essa visão terrena que a gente tem, né? Muitos já conseguem entender, é óbvio. Tem pessoas que nem fazem parte de nenhuma convicção religiosa e estão aí aliviando o sofrimento de muita gente. E muitos de nós mesmos estão dentro de convicções religiosas ainda não despertou para isso. Mas não despertou por quê? Porque o sofrimento ainda não foi suficiente. Criaturas assim, duras como eu, teimosas, aqueles de coração duro, como dizia Jesus, né? Tem que ser um sofrimento mais intenso para despertar. Tem alguns que dão uma tropeçadinha de nada assim, já desperta e toma o seu rumo e aproveita maravilhosamente bem a reencarnação. Outros mais teimosos, mais duros, tropeça, cai, às vezes até custa para levantar, alguém tem que juntar para ajudar a levantar.
tive que aparecer 3 vezes aqui e continuo até hoje sendo levantado, mesmo assim custa. E essa é a nossa grande luta, de não nos deixar levar por falsas promessas, porque os obsessores que trabalham nessa área aí das enganações, eles tanto estão reencarnados quanto desencarnados, são equipes extraordinárias. Como nós vemos no nosso mundo atual, disseminação de coisas que todo mundo sabe que é mentira, até o que está publicando, ele sabe que é mentira. Tem nome até meio, que também em moda, né? Fake news. Fake news, news acho que é notícia, fake deve ser mentira, né? Fake news. Pessoa, tem muita gente que nem sabe que aquilo ali é uma mentira e ela fica repassando. Ela não sabe, mas ela também está disseminando a mentira. Os falsos cristos e falsos profetas, nós muitas vezes somos eles, sem nos darmos conta. E às vezes nos dando conta. Porque tem certas coisas que se recebe, seja através da... Eu não uso essas mídias aí, mas eu converso com pessoas, eu fico sabendo. Tem certas coisas que se recebe, que a pessoa recebe na hora, já vê que aquilo ali é uma mentira, que é tão desbaratada a coisa que aquilo ali é mentira. Quem mandou não sabia, então? Sabia. Ou se não sabia, por que não sabia? Se a coisa que está tão na cara que aquilo ali é uma mentira, por que não sabia? Porque não parou para pensar. Ou porque tinha interesses que aquilo ali ia facilitar. Os falsos profetas, ou lá da erraticidade, que estão comandando essas mentes que lançam isso, e nós vamos nos deixando levar. Quanto prejuízo isso aí está causando a nós. Mas o prejuízo que está causando, ou que estão causando a nós, é um objeto de preocupação nossa, mas não é o maior. Não é o objeto de maior preocupação. O objeto de maior preocupação é se a gente está participando disso. Precisamos buscar mais lucidez para fazer análise de coisas. Não estou falando aqui que a gente não deve concordar com as pessoas, nem que deve concordar. A gente tem que ter mais lucidez para analisar as coisas. Porque nós podemos causar um grande prejuízo para a comunidade que vai ser debitado nas nossas economias espirituais. Quanta gente que está desencarnando e se não está, vai desencarnar, que vai levar grandes prejuízos para a dimensão espiritual que não precisava levar. Qual o lucro que tiveram? Qual o ganho que tiveram? Nenhum. Nenhum. Qual o prejuízo que tiveram? Bom, aí não dá para... Teríamos que contar, conseguir descobrir quantos foram prejudicados. Porque se eu tiver uma ação que prejudica 50 pessoas, aumenta o prejuízo. Se eu orientar uma pessoa a fazer uma coisa que não devia orientar, lógico. Se a gente orientar uma pessoa a fazer uma coisa que devia fazer, méritos para nós, isso é óbvio, né? Eu acho que não precisa aprofundar a explicação nesse sentido. Mas se eu orientar uma pessoa a fazer algo que vai trazer prejuízo para alguém, essa pessoa é responsável, porque ela não precisava fazer aquilo que eu orientei para ela fazer. Mas se ela fizer, eu vou ser corresponsável a todo aquele prejuízo que ela causar. É uma bola de neve. E às vezes a gente não sabe por que a vida da gente está tão complicada. Porque as coisas já começam a voltar na mesma hora. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando... Às vezes a gente radicaliza coisas, né? A gente tem que procurar não radicalizar muitas coisas. Porque sempre que eu radicalizo, seja qual for a coisa, um ensinamento evangélico, é isso aqui, mesmo que eu tenha razão,
Mesmo que eu tenha razão ali, eu estou discutindo com alguém que acha que não é, se eu radicalizar, eu estou me prejudicando e prejudicando a volta. Porque quando eu radicalizo, seja em que assunto for, o radicalismo quer dizer uma vibração ruim contra alguém. Porque a gente não concordar com a pessoa, a gente pode concordar sem precisar brigar com a pessoa. Aliás, nós devemos, né, analisar melhor as coisas entre nós, pessoas que se dão bem, concordar com certas coisas, não concordar, isso é vice-versa. Mas sei que precisa haver uma briga, uma guerra, uma desarmonia, porque cada um de nós faz o entendimento das coisas, né? Mas o radicalismo é quando a coisa é exagerada. Então, mesmo nas propostas evangélicas, vamos cuidar para não radicalizar as coisas. Ouvir com atenção as mensagens que a gente ouve, mesmo orientação dos espíritos. Vamos ler ali, não sei se vai haver um não concordar com alguma coisa que está ali, mas se a gente não concorda com alguma coisa que está ali, é um direito da gente, mas temos que respeitar a opinião daquele que escreveu. Respeitar a opinião é uma coisa, agora radicalizar com outra pessoa deu um prejuízo na certa para a gente. Então nós vamos nos envolvendo nesses processos de falsos profetas aí, porque o profeta não é só aquele que se diz profeta. Aliás, o profeta mesmo ele não se diz profeta lá não, nesse capítulo 21. O profeta ele é adivinhado, é a palavra que usa lá. A gente vê uma pessoa que vem, bom, para que profeta maior que nós tivemos aqui do que o Chico Xavier? Ele nunca, se dissesse que ele era profeta, ele ia desconversar. Agora tem alguns que se apresentam como profetas. O que se apresenta como profetas, cuidado. Provavelmente, com certeza não é, porque se fosse mesmo se apresentava como profeta. Então os capítulos do Evangelho vão nos ajudando a nós ter uma vida mais equilibrada, emocionalmente. Financeiramente a gente vai ter uma vida equilibrada ou não, dependendo das provas que a gente vai ter aqui, né? Mas o emocional, o trabalho da espiritualidade superior é sempre em cima do nosso emocional. Por isso que é tão importante a gente não radicalizar, assim, até mesmo no futebol, se o time da gente perdeu, até semana que vem ele ganha, pois é, semana que vem ele pode perder de novo, paciência, mas não, um dia ele vai ganhar. É não radicalizar. Tem pessoas que radicalizam tanto que se agridem em nome de um time de futebol. Uma coisa que a gente não tem gerência, não tem poder nenhum em cima daquilo ali. Como é que está a dimensão espiritual junto ao ser que se propõe a radicalizar em coisas que ele não tem ação em cima daquilo, não tem poder de nada ali? Estão lá influenciando exatamente para desequilibrar emocionalmente a criatura, porque a criatura desequilibrada emocionalmente, ela consegue fazer evolução espiritual desequilibrada emocionalmente? Como o livro dos Espíritos vem através de perguntas, eu vou deixar essa pergunta. O livro dos Espíritos traz a resposta depois. Eu não vou dar a resposta, porque eu não sou o livro dos Espíritos. Eu sou alguém que ainda não conseguiu compreender direito o que está lá. Mas eu volto à pergunta. Aliás, eu nunca tinha feito essa pergunta para mim mesmo. Eu tenho que pensar um pouquinho melhor nela depois. Porque de vez em quando eu estou bem desequilibradinho também. Então eu não estou aqui falando dos outros, não. Estou falando de dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Então vamos à pergunta de novo. Eu tomara que eu lembre dela para pensar nela depois sozinho. Criatura desequilibrada consegue fazer evolução espiritual? Bom, no primeiro momento eu respondo que não, mas depois vou ter que pensar se esse não é válido mesmo. Então vamos cuidar mais do nosso equilíbrio emocional. Sempre que nós estamos brigando por alguma coisa, mesmo que a coisa seja justa, se estamos brigando, nós estamos nos desequilibrando emocionalmente. Estamos tendo prejuízo. Mesmo que consigamos ganhar aquilo que a gente está brigando para conquistar, a gente está perdendo. Perdendo muito mais do que ganhando. Que Jesus nos ilumine, que os bons espíritos iluminem muitos nossos bons propósitos, que nós os temos e bastante já, que eles nos ajudem a nos manterem equilibrados emocionalmente,
para que nós não radicalizemos as coisas, e se algum radical se aproximar de nós, que a gente consiga ter um pouco de paciência, porque senão a gente entra na vibração deles e ficamos iguais. E às vezes somos nós o radical, vamos cuidar um pouco mais das nossas opiniões, que são importantes, mas não somos donos da verdade. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine sempre. Muito obrigado pela atenção.